Ela empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso como fazia todos os dias, com os olhos baixos e os passos calculados para não chamar atenção. Para quase todos naquele hotel de luxo, ela não passava de mais uma faxineira. Invisível. Substituível. Alguém que entrava e saía dos ambientes sem deixar marcas, sem deixar lembranças. O tipo de pessoa que ninguém repara, até o dia em que ela ouviu algo que jamais deveria ter ouvido. O cheiro forte de produtos de limpeza ainda grudava em suas mãos quando ela parou em frente à porta da sala de reuniões do 10º andar. Era fim de tarde, o horário em que os hóspedes importantes já tinham ido embora e os funcionários começavam a desfazer os rastros do luxo. Copos de cristal esquecidos sobre a mesa, cadeiras desalinhadas, restos de uma reunião que prometia dinheiro, poder e decisões que nunca chegariam aos jornais. Ela respirou fundo antes de entrar, como sempre fazia. Limpar era automático. Pensar não fazia parte do trabalho. Mas naquele dia, algo estava diferente. Enquanto recolhia os copos e passava o pano sobre a mesa de vidro, vozes ecoaram do corredor que levava ao terraço privativo. Vozes masculinas, firmes, ditas em um idioma que poucos ali entenderiam. Árabe. Ela reconheceu na mesma fração de segundo em que sentiu o estômago revirar. Não era curiosidade. Era instinto. Algo naquela conversa não soava como uma simples negociação de negócios. Ela deveria se anunciar. Era o protocolo. Bater o carrinho, tossir de leve, mostrar presença. Mas não fez. Algo a manteve imóvel. O pano ficou suspenso no ar, e ela se agachou lentamente atrás do balcão de apoio, sentindo o coração acelerar como se tivesse acabado de cometer um erro grave. As vozes se aproximaram. Falavam de dinheiro. Muito dinheiro. Falavam de um empresário brasileiro, de contratos, de assinaturas, de uma viagem para Goiás. Falavam de confiança, e de como ela seria explorada. Um deles riu. Um riso curto, seco, carregado de desprezo. Outro garantiu que tudo já estava preparado, que o homem não desconfiaria de nada até ser tarde demais. Quando descobrisse, eles já estariam fora do país. Ela sentiu o sangue gelar. O nome foi dito com naturalidade, como se fosse apenas mais um detalhe técnico. Um milionário. Um homem poderoso. Alguém que jamais imaginaria que sua vida estava sendo discutida daquela forma, em um corredor de hotel, enquanto uma faxineira invisível ouvia tudo, sem ser notada. Ela apertou o pano contra o peito para conter a respiração. Se mexesse, se fizesse qualquer barulho, seria descoberta. E, naquele instante, teve certeza de uma coisa. Aquelas pessoas não estavam apenas falando de um golpe financeiro. Havia algo muito maior em jogo. Algo que poderia destruir não só um patrimônio, mas uma vida inteira. Quando os passos se afastaram e o silêncio voltou a dominar o andar, ela permaneceu ali por longos segundos, imóvel, tentando entender o que acabará de acontecer. O mundo não tinha parado, mas algo dentro dela sim. Ela se levantou devagar, as pernas tremendo, e olhou ao redor da sala vazia. Tudo parecia igual. Luxuoso. Impecável. Como se nada de errado tivesse sido dito ali. Como se o perigo não estivesse escondido em palavras que só ela conseguirá entender. Ela saiu da sala empurrando o carrinho, sentindo o peso de um segredo que nunca pediu para carregar. Era apenas a faxineira. Quem acreditaria nela? Quem ouviria alguém como ela? Avisar aquele homem significava se expor, perder o emprego, talvez algo pior. Ficar calada significava permitir que algo terrível acontecesse sabendo que poderia ter feito algo para impedir. Enquanto o elevador descia lentamente, uma única pergunta martelava em sua mente, cada vez mais alta, mais impossível de ignorar. Será que uma mulher invisível teria coragem de bater à porta de um milionário e dizer que sua vida estava em perigo? Mas antes de continuar essa história, deixa eu te fazer um convite rápido. Se inscreve no canal. Deixa o like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Ela ainda não sabia, mas aquela decisão silenciosa, tomada em um corredor de hotel, estava prestes a mudar tudo. E o que viria depois seria muito maior do que ela jamais ousou imaginar. Ela passou a noite inteira acordada, encarando o teto baixo do quarto simples onde morava, tentando convencer a si mesma de que tudo aquilo não passava de um exagero. Talvez tivesse entendido errado. Talvez fossem apenas empresários falando de números, como tantos outros que ela já ouvirá sem querer ao longo dos anos. Mas toda vez que fechava os olhos, o riso frio daquele homem em árabe voltava à sua mente, acompanhado da certeza incômoda de que aquilo não era apenas conversa. O despertador tocou às 5 da manhã,
e ela levantou com o corpo pesado, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Preparou o café no silêncio da cozinha pequena, sentindo o cheiro forte invadir o ambiente enquanto o céu ainda escuro começava a clarear pela janela. Bebeu em goles curtos, sem fome, sem pressa, como se estivesse adiando o momento de voltar para aquele hotel onde tudo acontecerá. No caminho para o trabalho, observou as pessoas no ônibus. Rostos cansados, celulares nas mãos, olhares vazios. Ninguém imaginava o que ela carregava dentro do peito. Um segredo grande demais para alguém como ela. Pensou em descer antes do ponto final, em simplesmente não aparecer naquele dia. Mas não adiantaria fugir. O que ouvirá não desapareceria só porque ela fingia que não existia. Vestiu o uniforme no vestiário, amarrou o cabelo como sempre fazia e empurrou o carrinho de limpeza para fora, misturando-se à rotina do hotel. O brilho do mármore, o som suave da música ambiente, o cheiro constante de luxo e dinheiro. Tudo parecia normal demais para um lugar onde, poucas horas antes, um plano capaz de arruinar uma vida havia sido traçado. Enquanto limpava os corredores dos andares mais baixos, sua mente trabalhava sem parar. Quem era aquele milionário? Que tipo de homem seria? Alguém arrogante, acostumado a não ouvir ninguém? Alguém que riria da história contada por uma faxineira? Ela imaginava a cena, bater a porta, ser ignorada, talvez até humilhada. A simples ideia fazia seu estômago se contrair. No intervalo do almoço, sentou-se no refeitório dos funcionários, mas mal tocou na comida. As conversas ao redor pareciam distantes, abafadas. Foi então que ouviu algo que fez seu coração acelerar. Duas funcionárias da recepção falavam sobre um hóspede importante, um empresário que havia pedido discrição total, que passaria a tarde revisando contratos e não queria ser incomodado por ninguém. O nome foi mencionado casualmente, como se não significasse nada. Mas para ela, soou como um alarme. Era o mesmo nome que ouvirá na noite anterior, dito em árabe, acompanhado de risadas e promessas de traição. O quarto também foi citado, assim como o andar. Ela sentiu a garganta secar. Aquela poderia ser sua única chance. Passou o resto do turno em estado de alerta, cada som parecendo alto demais, cada olhar cruzado parecendo uma ameaça. Quando recebeu a ordem para subir e ajudar na limpeza daquele andar específico, sentiu as mãos suarem. Empurrou o carrinho pelo corredor elegante, tentando manter o rosto neutro, o passo firme. Por dentro, tudo tremia. Parou diante da porta indicada. Ficou ali por alguns segundos, observando o número fixado na madeira escura. Pensou em dar meia volta. Pensou na própria mãe, no aluguel atrasado, no emprego que sustentava tudo. Pensou também naquele homem, do outro lado da porta, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer com ele. Bateu. A resposta veio seca, impaciente. Ele não havia pedido serviço nenhum. Por um instante, quase pediu desculpas e foi embora. Mas algo dentro dela, algo que nunca tinha ouvido antes, a fez insistir. Disse que precisava falar, que era urgente. O silêncio do outro lado durou alguns segundos longos demais, até que a porta se abriu. Ela viu um homem elegante, cansado, com o celular na mão e a expressão de quem não tinha tempo para interrupções. Sentiu-se ainda menor diante dele. Mas agora já não havia volta. Disse que ele estava em perigo. As palavras saíram rápidas, atropeladas, misturando medo e desespero. Falou da conversa em árabe, dos contratos falsos, do dinheiro, da viagem para Goiás. À medida que falava, o rosto dele mudava. A impaciência deu lugar à incredulidade, depois à tensão. Quando ela mencionou nomes que não deveria conhecer, ele empalideceu. Por alguns segundos, ela achou que seria mandada embora. Que ouviria uma ameaça, um riso de desprezo. Em vez disso, ele abriu mais a porta e pediu que ela entrasse. Queria ouvir tudo de novo. Cada detalhe. Enquanto ela repetia tudo o que ouvirá, percebeu que aquela história estava apenas começando. O que parecia um simples aviso agora se transformava em algo muito maior, algo que envolvia não só dinheiro, mas confiança, poder e pessoas perigosas demais para ignorar. E naquele momento, enquanto falava, ela entendeu que não importava mais se acreditariam nela ou não. O aviso já tinha sido dado. O risco agora era real. E as consequências, inevitáveis. Ele fechou a porta com cuidado, como se aquele simples gesto pudesse impedir que o mundo lá fora descobrisse o que estava prestes a ser revelado dentro daquele quarto. O silêncio que se formou era pesado, quase sufocante. Ela permaneceu de pé, segurando o cabo do carrinho de limpeza como se fosse um apoio, enquanto ele caminhava lentamente até a mesa, apoiando as mãos sobre ela.
Pediu que ela se sentasse. A voz já não era impaciente, mas contida, cautelosa. Ela obedeceu, sentindo o coração bater forte demais para o espaço fechado. Nunca estivera em um quarto daquele tipo como convidada. Tudo ali exalava poder, dinheiro, controle. E, ainda assim, naquele momento, ela era a única pessoa que possuía algo que ele não tinha, a verdade. Ele começou a fazer perguntas. Não de forma agressiva, mas precisa. Queria saber exatamente onde ela estava, quantos homens eram, quais palavras haviam sido usadas, em que tom. Cada detalhe parecia importante demais para ser ignorado. Ela fechava os olhos por instantes, buscando na memória cada frase, cada riso, cada pausa carregada de intenção. Repetiu tudo com cuidado, temendo esquecer algo essencial. À medida que falava, percebeu o efeito de suas palavras. Ele se afastava da mesa, caminhava pelo quarto, passava a mão pelo rosto, murmurava nomes que ela não reconhecia. Quando ela citou o valor envolvido e o plano para a viagem, ele parou abruptamente. O celular caiu sobre o sofá, esquecido. Pela primeira vez, ela viu medo em seus olhos. Ele perguntou como ela entendia árabe. Ela explicou rapidamente, quase se desculpando por saber algo que, aos olhos dele, parecia improvável. Falou do pai, dos cursos, das aulas frequentadas quando era mais nova. Ele ouviu em silêncio, assentindo devagar, como se cada resposta encaixasse uma peça em um quebra-cabeça que ele vinha tentando montar há meses. Quando ela terminou, o quarto ficou em silêncio novamente. Um silêncio diferente. Mais denso. Ele respirou fundo, apoiou-se na janela e ficou ali por longos segundos, olhando a cidade lá embaixo. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, carregada de algo que ela não soube identificar de imediato. Não era raiva. Era choque. Disse que reconhecia os nomes. Que aquelas pessoas faziam parte de um negócio grande demais para falhar, pelo menos na aparência. Contou que havia investido tempo, dinheiro e reputação naquele projeto. Que confiara. E que, se o que ela dizia fosse verdade, tudo estava prestes a desmoronar. Ela sentiu um aperto no peito. Não queria ser responsável por destruir nada. Só queria evitar algo errado. Ele percebeu e a tranquilizou, dizendo que, se havia um erro, ele precisava ser exposto. O que o assustava não era a perda financeira, mas a forma como fora enganado. Pegou o telefone e fez uma ligação curta, falando pouco, escolhendo as palavras com cuidado. Depois desligou e a encarou novamente. Disse que ela tinha feito a coisa certa. Que, se estivesse errada, ele investigaria e tudo se resolveria. Mas se estivesse certa, ela teria evitado uma catástrofe. Ela assentiu, sem saber o que responder. Queria ir embora. Queria que tudo voltasse a ser simples, que sua maior preocupação fosse terminar o turno a tempo. Mas sabia que isso já não era possível. Antes que saísse, ele pediu discrição absoluta. Ninguém poderia saber daquela conversa. Nem no hotel, nem fora dele. Pessoas perigosas estavam envolvidas. Ela prometeu, sentindo um frio percorrer a espinha ao ouvir aquelas palavras. Pessoas perigosas. A realidade finalmente a alcançava. Quando voltou ao corredor, empurrando o carrinho de limpeza, tudo parecia igual. Os hóspedes passavam apressados, os funcionários cumpriam suas rotinas, a música suave continuava tocando. Mas para ela, nada mais era normal. Cada passo parecia ecoar alto demais. Cada olhar cruzado parecia suspeito. Ao fim do turno, saiu do hotel com o sol já baixo no horizonte. O celular vibrava no bolso, mensagens comuns de sempre, como se o mundo ignorasse completamente o que estava em jogo. Caminhou até o ponto de ônibus sentindo-se exposta, vulnerável, como se agora fosse impossível voltar a ser invisível. Ela não sabia se acreditariam nela completamente. Não sabia se aquilo terminaria bem. Só tinha certeza de uma coisa: ao bater naquela porta, tinha atravessado uma linha que não podia mais ser desfeita. E, a partir daquele momento, sua vida estava ligada àquele homem poderoso de um jeito perigoso demais para ser ignorado. Ela achou que, depois daquela conversa, tudo se acalmaria. Que o aviso estava dado e que agora o problema não era mais dela. Tentou se convencer disso enquanto voltava para casa, observando as luzes da cidade refletidas nos vidros do ônibus. Mas, no fundo, sabia que algo tinha mudado de forma definitiva. Pessoas perigosas. Aquelas palavras ecoavam na sua cabeça como um aviso tardio. Naquela noite, quase não dormiu. Cada barulho do prédio simples onde morava parecia alto demais. O ranger de uma porta, passos no corredor, o som distante de uma moto na rua.
A mente criava cenários que ela não conseguia controlar. Pensava nos homens que ouvirá, na facilidade com que falavam de enganar alguém poderoso, como se fosse apenas mais um negócio. Se eram capazes daquilo, do que mais seriam capazes? No dia seguinte, voltou ao trabalho como sempre. O uniforme limpo, o carrinho de limpeza à frente, o olhar baixo. Tentava agir normalmente, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Cada vez que alguém passava por ela no corredor, o coração disparava. Cada hóspede que falava em outro idioma a deixava em alerta. Era exaustivo carregar um segredo daquele tamanho sozinha. No meio da manhã, a gerente a chamou na sala administrativa. Por um instante, o pânico tomou conta. Pensou que tudo tivesse sido descoberto, que perderia o emprego ali mesmo. Mas a conversa foi banal. Um ajuste de horário, uma reclamação de hóspede. Ela respondeu mecanicamente, aliviada, ao mesmo tempo, confusa por perceber que o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Foi apenas no fim da tarde que algo realmente mudou. Ela estava limpando um corredor do andar inferior quando um funcionário da segurança se aproximou, dizendo que alguém a aguardava discretamente no lobby. O coração afundou no peito. Caminhou até lá com passos hesitantes, tentando não demonstrar nervosismo. Quando o viu, reconheceu imediatamente. O mesmo homem do quarto de luxo, agora vestindo um terno escuro impecável, conversando em voz baixa com o gerente. Ele a viu e fez um leve gesto com a cabeça. Pediu que se aproximasse. O gerente se afastou, deixando os sojinhos por alguns instantes. Ele não sorriu. Não parecia aliviado. Pelo contrário. O rosto estava sério, mais fechado do que no dia anterior. Disse que tinha verificado algumas informações. Que havia falado com pessoas de confiança. Que certas peças realmente não se encaixavam. Contratos, datas, movimentações estranhas. Nada ainda era conclusivo, mas o suficiente para acender um alerta real. Ela sentiu um misto de medo e validação. Não tinha sido ignorada. Não tinha sido louca. Ele agradeceu novamente, de forma contida, e avisou que, a partir daquele momento, ela precisava ser cuidadosa. Não comentar com ninguém, não mudar a rotina, não demonstrar nervosismo. Disse que algumas pessoas poderiam tentar descobrir quem tinha ouvido aquela conversa. E que, se descobrissem, não seria bom. Ela engoliu em seco. Perguntou o que aconteceria agora. Ele respondeu que ainda não sabia. Que estava reunindo provas, tentando entender até onde aquilo ia. Que, se tudo fosse confirmado, as consequências seriam grandes. Grandes demais para serem tratadas de forma impulsiva. Antes de se afastar, ele fez algo inesperado. Anotou um número em um papel e entregou a ela. Disse que, se percebesse qualquer coisa estranha, qualquer aproximação suspeita, deveria ligar imediatamente. Não importava o horário. Aquilo não era um favor. Era uma questão de segurança. Ela guardou o papel no bolso com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, sentiu que estava realmente envolvida em algo que não podia controlar. Não era mais apenas uma observadora acidental. Tinha se tornado parte da equação. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Ela percebeu olhares prolongados de alguns hóspedes estrangeiros, conversas interrompidas quando ela se aproximava, portas que se fechavam rápido demais. Não sabia se era paranoia ou se algo realmente estava acontecendo, mas o medo era real, constante. E então, numa tarde aparentemente comum, enquanto limpava o mesmo andar onde tudo começara, ouviu novamente vozes em árabe. Desta vez, mais baixas, mais cautelosas. Não conseguiu entender tudo, mas captou o suficiente para sentir o estômago revirar. Eles falavam sobre alguém que tinha ouvido demais. Sobre um erro que precisava ser corrigido. Ela parou, imóvel, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Pela primeira vez desde aquele dia, teve certeza absoluta de que não estava mais segura. E que o aviso que dera ao milionário tinha colocado seu próprio nome em uma lista que ela jamais quis fazer parte. Ela não conseguiu terminar o turno naquele dia com a mesma calma de sempre. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada, como se qualquer gesto fora do lugar pudesse denunciá-la. As palavras que ouvirá ecoavam na cabeça com um peso insuportável. Alguém tinha ouvido demais. Um erro precisava ser corrigido. Ela não precisava entender todo o resto para saber que aquilo dizia respeito a ela. Quando saiu do hotel, o céu já estava escuro. Caminhou rápido até o ponto de ônibus, olhando para trás mais vezes do que gostaria de admitir. Nenhum rosto parecia familiar, mas todos pareciam ameaçadores. No ônibus, sentou-se perto da porta,
com o coração batendo tão forte que mal conseguia prestar atenção no caminho. Segurava a bolsa contra o corpo como se isso pudesse protegê-la de alguma coisa. Em casa, trancou a porta com cuidado e ficou alguns segundos parada no escuro da sala, ouvindo o próprio silêncio. Ligou a luz devagar e sentou-se no sofá sem nem tirar os sapatos. Pensou em ligar para aquele número que receberá, mas desistiu. Não tinha provas, apenas medo. E medo, ela sabia, podia ser ignorado. Na manhã seguinte, acordou com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Vestiu o uniforme com mãos trêmulas, observando o próprio reflexo no espelho do banheiro. Parecia a mesma de sempre. A mesma faxineira, o mesmo olhar cansado. Mas por dentro, tudo estava diferente. Ela já não era invisível. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. No hotel, percebeu uma movimentação estranha logo cedo. Funcionários da segurança circulavam mais do que o normal. Um clima de tensão pairava no ar, ainda que ninguém comentasse nada abertamente. Ao passar pelo saguão, viu o milionário conversando com dois homens que não pareciam hóspedes. As expressões eram sérias, as vozes baixas. Quando ele a viu, desviou o olhar rapidamente, como se quisesse evitar qualquer associação. Aquilo confirmou o que ela temia. Algo grande estava acontecendo. Horas depois, foi chamada novamente pela gerente. Desta vez, não havia banalidades. A gerente parecia nervosa, falou rápido, pediu que ela recolhesse suas coisas e a acompanhasse até uma sala reservada. O coração quase saiu pela boca. Pensou que tinha sido descoberta, que tudo tinha acabado ali. Mas dentro da sala estavam dois homens que ela nunca tinha visto. Não usavam uniformes do hotel, nem pareciam hóspedes. Um deles se apresentou de forma simples, dizendo apenas que precisava conversar com ela sobre um assunto delicado. O outro permaneceu em silêncio, observando cada reação dela com atenção desconfortável. Eles sabiam. Pelo menos parte da história. Perguntaram sobre a noite da conversa em árabe, sobre o aviso que ela dera, sobre o que tinha ouvido nos dias seguintes. Ela respondeu com cuidado, escolhendo cada palavra, tentando não demonstrar o pânico que crescia por dentro. Quando terminou, um dos homens assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Disse que ela tinha feito a coisa certa. Que, graças ao aviso dela, uma fraude de grandes proporções estava sendo investigada. Mas também deixou claro que as pessoas envolvidas não costumavam aceitar perdas em silêncio. Que ela precisava entender o risco que corria. Foi então que veio a proposta inesperada. Por segurança, disseram, seria melhor que ela se afastasse do hotel por um tempo. Um afastamento discreto. Temporário. Havia a possibilidade de ajudá-la a mudar de cidade, pelo menos até tudo se resolver. Ela sentiu um aperto no peito. Aquilo significava abandonar a única vida que conhecia. Perguntou quanto tempo aquilo duraria. Não souberam responder. Perguntou se sua família estaria em perigo. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer resposta direta. Quando saiu daquela sala, sentia-se vazia. Não havia mais espaço para dúvidas. O que começara como um aviso tinha se transformado em uma ameaça real, concreta. E agora, qualquer decisão que tomasse teria consequências que iam muito além dela. Naquela noite, enquanto arrumava poucas roupas em uma mala pequena, percebeu que estava se despedindo de uma parte de si mesma. A faxineira invisível ficava para trás. À frente, havia apenas incerteza, medo, e a sensação de que o próximo passo poderia mudar tudo mais uma vez. Ela deixou o apartamento ainda antes do amanhecer, carregando uma mala leve demais para tudo que estava deixando para trás. As ruas estavam quase vazias, e o ar frio da madrugada parecia cortar a pele, trazendo uma lucidez dura, inevitável. Cada passo em direção ao carro que a aguardava era um afastamento silencioso da vida que conhecia. Não houve despedidas longas, nem explicações. Apenas um bilhete deixado para a mãe, vago o suficiente para não levantar suspeitas, honesto o bastante para não parecer abandono. O trajeto até a outra cidade foi feito em silêncio. O motorista não fazia perguntas, e ela agradeceu por isso. Olhava pela janela tentando memorizar detalhes simples, postes, placas, paisagens comuns, como se temesse que, ao chegar ao destino, tudo aquilo se tornasse inacessível. A sensação não era de fuga, mas de suspensão. Como se sua vida tivesse sido colocada em pausa enquanto algo maior se desenrolava fora do seu controle. O lugar para onde foi levada era discreto. Um apartamento simples, mobiliado apenas com o essencial. Nada de luxo, nada que chamasse atenção. Disseram que seria temporário, que era para sua proteção.
Proteção era uma palavra estranha naquele momento. Soava vazia. Como se não tivesse peso suficiente para compensar o medo constante que se instalara dentro dela. Nos primeiros dias, mal saiu. O telefone permanecia sobre a mesa, sempre à vista, como uma ameaça silenciosa. Qualquer vibração fazia seu coração disparar. Pensava na mãe, sozinha, sem entender completamente o motivo daquele afastamento repentino. Pensava também nos homens que ouvirá no hotel. Onde estariam agora? Sabiam quem ela era? Já a procuravam? Foi no terceiro dia que o milionário ligou. A voz dele soou diferente. Menos distante. Havia cansaço ali, e algo mais que ela não conseguiu identificar de imediato. Ele agradeceu novamente pelo que fizera. Disse que as investigações avançavam, que o que ela ouvirá era apenas a ponta de algo muito maior. Falou de documentos, empresas falsas, movimentações suspeitas. Falou também de pessoas influentes envolvidas, gente acostumada a resolver problemas do próprio jeito. Ela ouviu em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Perguntou se aquilo iria acabar logo. Ele hesitou antes de responder. Disse que esperava que sim, mas não podia prometer nada. A verdade, disse ele, era que, a partir do momento em que ela ouvirá aquela conversa, não havia mais como voltar atrás. Ela tinha feito a coisa certa. E coisas certas, às vezes, cobravam um preço alto. Nos dias seguintes, começou a perceber pequenas mudanças em si mesma. O medo continuava ali, constante, mas algo novo surgia por baixo dele. Uma espécie de clareza. Uma compreensão amarga de que o mundo não era justo, mas ainda assim exigia escolhas. E que, pela primeira vez na vida, ela tinha escolhido agir, não se esconder. Em uma das ligações, ele fez uma proposta. Disse que, quando tudo terminasse, gostaria de ajudá-la a recomeçar. Um trabalho diferente. Um lugar onde suas habilidades fossem valorizadas. Ela riu, sem humor. Aquilo parecia distante demais, quase irreal. Ainda assim, pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu uma pontada de esperança. Mas a tranquilidade não durou. Numa noite chuvosa, enquanto observava a cidade pela janela do apartamento temporário, o telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O texto era curto. Frio. Direto. Dizia apenas que sabiam quem ela era. Que sabiam o que tinha ouvido. Que erros tinham consequências. Ela sentiu o corpo inteiro gelar. Não havia assinatura. Não havia ameaça explícita. Mas não era necessário. A mensagem dizia tudo. Aquilo não tinha acabado. Pelo contrário. Estava apenas começando. E, pela primeira vez, ela entendeu que não era mais apenas uma testemunha acidental. Era uma peça no jogo. Uma peça que alguém queria remover. Enquanto apagava a luz e se afastava da janela, a certeza se formou com clareza assustadora. Se quisesse sobreviver, precisaria ser mais forte do que jamais imaginara. E o próximo movimento não dependeria apenas dela. Ela leu a mensagem mais de uma vez, esperando que as palavras mudassem, que perdessem o peso, que se tornassem menos reais. Não aconteceu. O telefone parecia mais pesado em suas mãos, como se carregasse algo vivo, perigoso. Apagou a mensagem, mas sabia que isso não apagava o aviso. Quem a enviará queria apenas uma coisa, que ela soubesse que estava sendo observada. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se no sofá com a luz apagada, ouvindo os sons distantes da cidade, tentando identificar qualquer ruído fora do normal. Cada carro que passava na rua parecia lento demais. Cada buzina soava próxima demais. Pela primeira vez, sentiu medo não apenas por si, mas pela mãe, que ficará para trás sem saber da verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Na manhã seguinte, ligou para o milionário. A voz saiu baixa, controlada, mas ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Quando ela contou sobre a mensagem, houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Ele pediu que ela não desligasse. Segundos depois, voltou com outra voz ao fundo, falando rápido, técnica, usando termos que ela não entendia completamente. Aquilo confirmou o que ela temia. A situação tinha escalado. Ele explicou que já suspeitavam que alguém tentaria intimidá-la. Disse que aquilo significava que o golpe tinha sido interrompido de verdade, que os responsáveis estavam nervosos. Mas também deixou claro que, quando pessoas assim se sentem ameaçadas, costumam agir de forma imprevisível. Pediu que ela seguisse à risca todas as orientações que receberia a partir dali. Poucas horas depois, 2 homens apareceram no apartamento. Não bateram forte, não chamaram atenção.
Entraram com discrição e se apresentaram apenas pelo sobrenome. Disseram que estavam ali para garantir sua segurança. Explicaram que ela passaria a ser monitorada, que seus deslocamentos seriam limitados, que aquele isolamento não era punição, mas proteção. Ela ouviu tudo com uma calma que não sentia. Perguntou quanto tempo aquilo duraria. Responderam que dependia do quanto os envolvidos resistiriam antes de cometer um erro. Perguntou se sua mãe estava segura. Disseram que, por enquanto, sim, mas que qualquer mudança deveria ser comunicada imediatamente. Quando ficaram sozinha novamente, sentou-se na cama e finalmente chorou. Não de desespero, mas de exaustão. Era cansativo ser forte o tempo todo. Cansativo carregar uma responsabilidade que nunca pedirá. Ainda assim, mesmo ali, no meio do medo, uma parte dela se recusava a se arrepender. Se pudesse voltar no tempo, ainda bateria naquela porta. Os dias passaram lentamente. Sem trabalho, sem rotina, sem distrações reais. Apenas pensamentos. Lembrou-se de quantas vezes fora ignorada, interrompida, tratada como se não existisse. Ironia cruel. Agora, por ter sido ouvida uma única vez, sua vida estava em risco. A invisibilidade que antes a machucava agora parecia quase um privilégio perdido. Em uma ligação breve, o milionário contou que havia avançado muito nas investigações. Falou de provas reunidas, de movimentações suspeitas interrompidas, de gente poderosa tentando ganhar tempo. Disse também que, quando tudo acabasse, ela teria escolhas. Poderia voltar à antiga vida, se quisesse. Ou poderia seguir um caminho completamente diferente. Ela desligou o telefone e ficou olhando para o nada por longos minutos. Voltar à antiga vida já não parecia possível. Mesmo que tudo acabasse ali, ela não seria mais a mesma. Algo dentro dela tinha despertado, algo que não aceitava mais fingir que não via, que não ouvia, que não importava. Naquela noite, antes de dormir, pensou na mulher que entrará naquele hotel semanas atrás. A faxineira que empurrava um carrinho e evitava olhares. Essa mulher ainda existia, em algum lugar dentro dela. Mas agora havia outra, mais alerta, mais consciente do próprio valor. E essa nova versão não poderia mais ser apagada. O perigo ainda estava ali. As ameaças não tinham cessado. Mas, pela primeira vez desde o início de tudo, ela percebeu que não estava apenas reagindo. Estava se transformando. E essa transformação, gostasse ou não, seria decisiva para o que viria a seguir. O telefone tocou pouco depois do amanhecer. Um som curto, direto, que a fez despertar num sobressalto. O coração disparou antes mesmo de ela atender. Do outro lado, a voz do milionário parecia mais firme, mas carregava um peso novo. Ele disse que precisava vê-la. Não era um pedido. Era uma necessidade. Ela sentiu o estômago se contrair. Perguntou se era seguro. Ele respondeu que nada era completamente seguro naquele momento, mas que havia coisas que não podiam mais ser adiadas. Disse apenas para se preparar. Um carro passaria em 30 minutos. Quando chegou ao local combinado, percebeu que não se tratava de um encontro casual. O prédio era discreto, afastado do centro, com segurança reforçada e entradas controladas. Foi conduzida por corredores silenciosos até uma sala pequena, onde ele a aguardava. Estava diferente. O terno impecável continuava ali, mas o semblante revelava alguém que não dormira bem há dias. Ele foi direto ao ponto. Contou que o esquema era maior do que imaginara inicialmente. Que os homens que ela ouvirá eram apenas intermediários. Havia empresas fantasmas, contas fora do país, pessoas influentes envolvidas. Disse que, ao investigar, descobrira algo ainda mais grave. A conversa que ela ouvirá não era apenas um golpe financeiro. Era uma armadilha. Ela franziu a testa, confusa. Ele explicou que o plano envolvia mais do que roubo. Se ele tivesse assinado aqueles contratos e viajado, teria sido colocado em uma posição impossível de sair. Pressionado, chantageado, talvez até desaparecido. O dinheiro era apenas a superfície. O objetivo real era o controle. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Pensou no quão perto estivera de algo que não compreendia totalmente. Pensou também em como tudo aquilo tinha começado por acaso, por estar no lugar errado na hora errada. Ou talvez no lugar certo. Ele disse que, graças ao aviso dela, conseguirá recuar, ganhar tempo, reunir provas. Mas também deixou claro que isso a colocará em um papel delicado. Ela sabia demais. E pessoas assim não costumam deixar pontas soltas. Então veio a proposta que ela não esperava. Ele disse que precisava de alguém como ela. Não como faxineira.
Não como vítima, mas como aliada. Alguém que entendesse idiomas, que percebesse nuances, que não subestimasse o perigo. Disse que não confiava em quase ninguém naquele momento. E que, de alguma forma estranha, confiava nela. Ela ficou em silêncio. A ideia parecia absurda. Ela, envolvida em algo daquele tamanho. Ele percebeu a hesitação e foi claro. Não estava oferecendo dinheiro fácil nem promessas vazias. Estava oferecendo uma escolha. Continuar escondida, esperando que tudo terminasse. Ou participar ativamente, ajudando a desmantelar algo que poderia destruir outras vidas. Ela sentiu o peso da decisão pressionar o peito. Pensou na mãe, na vida simples que tinha deixado para trás, no medo constante. Pensou também na sensação que tivera ao bater naquela porta, ao ser ouvida pela primeira vez. A mesma sensação retornava agora, mais intensa. Perguntou o que aconteceria se dissesse não. Ele respondeu com honestidade desconfortável. Disse que continuaria tentando protegê-la, mas que o risco permaneceria. Disse que, naquele jogo, ficar parada também era uma forma de perder. Ela respirou fundo. Não respondeu imediatamente. Precisava de tempo. Ele assentiu, compreensivo. Disse que respeitaria qualquer decisão, mas que o tempo era curto. Quando saiu daquele prédio, sentia-se diferente novamente. Não apenas com medo, mas dividida. Entre o desejo de sobreviver em silêncio e a necessidade de fazer algo que desse sentido a tudo aquilo. Sabia que a escolha que faria não definiria apenas seu futuro imediato, mas quem ela se tornaria a partir dali. Enquanto o carro a levava de volta, uma certeza se formava lentamente, difícil de ignorar. Aquela história já tinha ido longe demais para terminar com ela escondida, esperando. E, talvez, coragem não fosse a ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo quando tudo dentro de você pede para fugir. Ela passou o resto do dia em silêncio, sentada à mesa pequena do apartamento temporário, observando o celular desligado à sua frente. A proposta dele não saía da cabeça. Aliada. A palavra parecia grande demais para alguém que, poucas semanas antes, mal era notada quando entrava em um elevador de hotel. Ainda assim, quanto mais pensava, mais percebia que já estava envolvida de qualquer forma. Não existia mais neutralidade. À noite, ligou para a mãe. Tentou soar normal, falou do clima, de coisas simples, evitou detalhes. Mas a mãe percebeu a tensão por trás da voz. Perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, que era só cansaço. Mentira necessária. Desligou com o coração apertado, odiando o fato de não poder contar a verdade para a pessoa que mais confiava no mundo. Dormiu pouco. Sonhou com corredores longos, portas que não se abriam, vozes em idiomas misturados. Quando acordou, a decisão já estava tomada, mesmo que ainda doesse. Ligou para o milionário logo cedo. Disse apenas que precisava encontrá-lo novamente. A voz dele, do outro lado da linha, pareceu aliviar-se. Marcou o encontro para aquela mesma manhã. Desta vez, o ambiente era diferente. Não havia formalidade excessiva, nem pressa aparente. Ele parecia mais humano, menos blindado. Sentaram-se frente a frente, sem intermediários. Ela disse que aceitava ajudar, mas deixou claro que não faria nada às cegas. Precisava entender no que estava se metendo. Ele concordou. Disse que transparência era a única forma de seguir. Então começou a contar tudo. Falou de investidores estrangeiros, de acordos que pareciam legítimos no papel, mas que escondiam rotas de lavagem de dinheiro. Falou de empresários brasileiros usados como fachada, muitos deles sem sequer perceber que estavam servindo a algo maior. Falou também de como aquele grupo operava silenciosamente, explorando a ganância de alguns e a ingenuidade de outros. Ela ouvia com atenção, ligando pontos que antes pareciam desconexos. Entendeu que o aviso que dera não tinha apenas salvado um homem, mas havia exposto uma engrenagem inteira. E isso explicava a reação violenta, as ameaças, o medo constante. Ela não era um erro pequeno. Era uma falha grave no sistema deles. Ele explicou como ela poderia ajudar. Traduzindo documentos, identificando códigos sutis em contratos, ajudando a reconhecer padrões de linguagem usados pelos envolvidos. Nada de confrontos diretos, nada de ações impulsivas. Inteligência. Atenção. Descrição. Coisas que ela aprenderá a dominar justamente por passar a vida sendo ignorada. Enquanto ele falava, ela percebeu algo estranho. Não se sentia mais apenas assustada. Sentia-se útil. Pela primeira vez, não como alguém que limpava rastros, mas como alguém que os revelava.
Aquilo despertava um tipo diferente de força, silenciosa, firme. Ele deixou claro que não seria fácil. Que haveria momentos de dúvida, de perigo, de solidão. Mas também disse que ela não estaria sozinha. Que havia gente trabalhando para desmontar aquele esquema por completo. E que, se tudo desse certo, muita coisa mudaria. Quando o encontro terminou, ela saiu com uma pasta simples nas mãos. Dentro, documentos que ainda não compreendia totalmente, mas que sabia serem importantes. Sentiu o peso simbólico daquilo. Não era apenas papel. Era responsabilidade. No caminho de volta, caminhando pela calçada como qualquer outra pessoa, percebeu que algo dentro dela havia se alinhado. O medo continuava ali, mas agora tinha companhia. Um propósito. E isso mudava tudo. Ela ainda não sabia como aquilo terminaria. Não sabia quem sairia ileso, nem quanto tempo levaria. Mas uma coisa estava clara: ao aceitar ajudar, tinha cruzado mais uma linha. E, desta vez, não havia mais retorno possível. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina estranha, quase irreal. Ela acordava cedo, estudava os documentos por horas, fazia anotações cuidadosas, traduzia termos técnicos que nunca imaginara usar fora de um livro. À tarde, encontrava-se com ele em locais diferentes, sempre discretos, sempre breves. Cafés pouco movimentados, salas emprestadas, escritórios sem placas. Nada chamava atenção. Tudo precisava parecer banal. No início, sentia-se deslocada. O vocabulário corporativo, os números, as referências a países distantes. Mas logo percebeu algo que os outros não notavam com facilidade. Certas palavras se repetiam demais. Certas expressões apareciam sempre nos mesmos contextos. Pequenas incoerências de linguagem que, para quem não dominava o idioma, passariam despercebidas. Para ela, eram sinais claros. Marcas deixadas por quem acreditava estar falando com iguais. Cada descoberta era comunicada com cautela. Ele ouvia, fazia perguntas, anotava. Às vezes ficava em silêncio por longos segundos, como se calculasse o impacto daquilo tudo. Em outras ocasiões, encerrava a conversa rapidamente, dizendo que precisava falar com alguém. Ela entendia. Quanto mais avançavam, mais perigoso se tornava. O medo não desapareceu. Pelo contrário. Em alguns dias, aumentava. Ela notava carros estacionados tempo demais na mesma esquina, pessoas que pareciam observá-la em locais diferentes, sempre à distância. Não sabia dizer se era vigilância real ou paranoia alimentada pelo estresse constante. Mas aprenderá a não ignorar pressentimentos. Em uma noite particularmente tensa, o telefone tocou tarde demais para ser normal. Era ele. A voz estava baixa, controlada, mas havia urgência ali. Disse que uma movimentação inesperada tinha sido detectada. Alguém do grupo parecia desconfiar que havia vazamento de informações. Nomes estavam sendo cruzados. Funcionários, intermediários, hotéis, registros de presença. Ela sentiu um frio percorrer o corpo. Perguntou se isso incluía o nome dela. Ele não respondeu de imediato. Disse apenas que, por precaução, seria melhor reduzir ainda mais os encontros presenciais. Que ela deveria evitar sair sozinha e manter o telefone sempre ligado. Prometeu que estavam atentos. Naquela madrugada, quase não dormiu. Pensava na facilidade com que sua vida fora arrancada da normalidade. Um aviso, uma decisão, e agora tudo girava em torno de sobreviver e não errar. Ainda assim, havia algo que a mantinha firme. A consciência de que, se parasse agora, tudo aquilo teria sido em vão. Alguns dias depois, durante a análise de um novo contrato, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Um trecho curto, quase insignificante, mas escrito em um árabe específico, usado apenas em comunicações internas muito restritas. Era uma confirmação. Aquele documento ligava diretamente o grupo a uma operação maior, ainda ativa, com data marcada para acontecer. Ela ligou imediatamente. Quando contou o que havia encontrado, ele ficou em silêncio por um tempo maior do que o normal. Depois, disse apenas que aquilo mudava tudo. Que agora tinham o que precisavam para agir. Mas também admitiu que, a partir daquele momento, o risco aumentaria para todos os envolvidos. Principalmente para ela. Desligaram sem mais palavras. Ela ficou sentada, olhando para o documento à sua frente, consciente de que aquele pequeno detalhe linguístico poderia derrubar uma organização inteira. E, ao mesmo tempo, poderia colocá-la em perigo real. Enquanto fechava a pasta e apagava a luz do apartamento, sentiu uma mistura estranha de medo e determinação.
Não sabia quanto tempo ainda aguentaria, nem o que perderia no processo. Mas sabia que estava mais perto do fim. E que, quando aquele jogo acabasse, ninguém sairia ileso. Principalmente ela. A resposta veio mais rápido do que ela esperava. No dia seguinte, foi orientada a não sair do apartamento. Nenhum recado longo, nenhuma explicação detalhada. Apenas a instrução clara de que algo estava prestes a acontecer e que, até segunda ordem, o melhor lugar para ela era ali, longe de qualquer movimento desnecessário. Ela passou o dia inteiro com a televisão desligada, sentada à mesa, tentando se concentrar em tarefas simples. Lavou a louça 2 vezes. Arrumou a cama sem precisar. Abriu e fechou a janela inúmeras vezes, como se o ar do lado de fora pudesse trazer alguma resposta. O telefone permanecia sobre a mesa, silencioso demais para ser reconfortante. Quando a noite caiu, a tensão se tornou quase insuportável. Cada minuto parecia esticar mais do que o anterior. Foi pouco depois das 10 que o telefone vibrou. Não era uma ligação. Era uma mensagem curta, enviada por ele. Apenas 2 palavras: começou agora. Ela sentiu o coração bater forte. Começou o quê? Não precisou perguntar. Sabia. Aquilo para o qual vinham se preparando, analisando documentos, conectando pistas, finalmente tinha saído do papel. A engrenagem estava em movimento. As horas seguintes foram de espera absoluta. Nenhuma atualização, nenhum detalhe. Apenas o som distante da cidade e o tic-tac invisível do tempo passando. Tentou dormir, mas o corpo recusava. Pensava nele, imaginava reuniões tensas, pessoas sendo confrontadas, decisões sendo tomadas em silêncio. Pensava também nos homens que haviam iniciado tudo aquilo com uma conversa descuidada em um corredor de hotel. Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. Ela atendeu imediatamente. A voz dele estava diferente. Cansada, rouca, mas havia algo ali que ela não ouvia havia semanas. Alívio. Ele disse que tinham conseguido. Que a operação fora interrompida no momento certo. Que documentos, contas e intermediários tinham sido expostos. Algumas pessoas já estavam detidas. Outras, em fuga. Ela fechou os olhos, sentindo o corpo inteiro ceder. Perguntou se tinha acabado. Ele hesitou antes de responder. Disse que o núcleo principal havia sido atingido, mas que ainda levaria tempo para tudo se estabilizar. Disse também que, a partir daquele momento, o perigo diminuía, mas não desaparecia completamente. Pessoas poderosas não aceitam derrotas facilmente. Mesmo assim, aquela foi a primeira noite em semanas em que ela conseguiu dormir algumas horas seguidas. Nos dias seguintes, as notícias começaram a aparecer de forma discreta. Investigações em andamento. Empresa sob suspeita. Nomes que surgiam e desapareciam rapidamente dos noticiários. Nada mencionava ela. Nada mencionava o aviso inicial. E era exatamente assim que precisava ser. Ele ligava todos os dias, sempre breve, sempre atento. Disse que, em breve, ela poderia sair daquele isolamento. Que o pior havia passado. Que, quando tudo estivesse oficialmente encerrado, conversariam sobre o futuro. Ela não perguntava muito. Parte dela ainda estava processando tudo o que tinha vivido. Foi em uma dessas ligações que ele mencionou algo que a pegou desprevenida. Disse que não conseguia parar de pensar no momento em que ela bateu à porta do quarto dele. Que, naquele instante, percebeu que sua vida tinha sido salva por alguém que o mundo insistia em não enxergar. Disse que aquilo tinha mudado a forma como via as pessoas. E a si mesmo. Ela ouviu em silêncio, sentindo algo diferente se formar no peito. Não era alívio. Não era medo. Era reconhecimento. Algo que nunca tivera antes. Não como faxineira, não como espectadora invisível, mas como alguém que importava. Quando desligou, sentou-se na cama e ficou ali por longos minutos, absorvendo aquela sensação estranha de fim e começo ao mesmo tempo. Sabia que ainda haveria consequências, ajustes, decisões difíceis. Mas também sabia que aquela fase da espera, do silêncio absoluto, estava chegando ao fim. E, pela primeira vez desde que tudo começara, ela permitiu-se imaginar uma vida depois disso tudo. Não igual à que tinha antes. Mas talvez melhor. Mais consciente. Mais inteira. Ainda não sabia como seria, nem com quem estaria. Só sabia que não voltaria a ser invisível. Quando finalmente recebeu autorização para sair, a sensação foi estranha. Caminhar pela rua em plena luz do dia parecia quase um privilégio esquecido. O barulho dos carros, o movimento das pessoas, o cheiro comum da cidade, tudo parecia mais intenso,
como se seus sentidos tivessem sido ajustados depois de semanas de tensão constante. Ainda assim, ela mantinha a atenção elevada, observando reflexos em vitrines, rostos desconhecidos, passos atrás de si. Encontrou-se com ele em um local simples, distante dos ambientes formais de antes. Nada de seguranças visíveis, nada de corredores silenciosos. Apenas uma mesa discreta em um café quase vazio. Ele chegou poucos minutos depois, sem o terno impecável, sem a postura rígida de executivo em alerta. Pela primeira vez, parecia apenas um homem cansado, carregando o peso de tudo que quase perderá. Eles conversaram sem pressa. Ele contou que as investigações continuariam por meses, talvez anos, mas que o risco imediato havia diminuído drasticamente. Disse que as pessoas mais perigosas haviam sido neutralizadas, que os canais de operação tinham sido quebrados. Não era o fim absoluto, mas era um encerramento suficiente para que ela pudesse respirar novamente. Ela perguntou o que aconteceria agora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Disse que nada precisava ser decidido imediatamente. Que ela tinha passado por mais coisas em poucas semanas do que muita gente passa em uma vida inteira. Que merecia tempo. Mas também disse algo que a fez baixar os olhos. Disse que não conseguiria simplesmente voltar à vida de antes sabendo do que ela era capaz. Disse que havia visto nela uma atenção rara, uma coragem silenciosa que não se aprende em escola alguma. Disse que, se ela quisesse, poderia trabalhar com ele. Não por gratidão. Não como favor. Mas porque precisava de alguém em quem confiasse de verdade. Ela sentiu o coração acelerar. Não respondeu de imediato. A ideia era grande demais. Uma parte dela ainda se via empurrando carrinhos de limpeza, evitando olhares, tentando passar despercebida. Outra parte, recém-descoberta, sabia que aquela mulher já não existia da mesma forma. Ele não insistiu. Apenas disse que a proposta ficaria aberta. Que, independentemente da decisão, ela nunca mais estaria sozinha. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Nos dias seguintes, ela voltou a visitar a mãe. O abraço foi longo, apertado, cheio de coisas não ditas. A mãe percebeu que a filha estava diferente. Mais firme. Mais presente. Não fez perguntas. Apenas sorriu, orgulhosa de algo que não sabia explicar completamente. À noite, deitada na cama do quarto antigo, ela pensou em tudo que tinha vivido. Pensou no hotel, no corredor silencioso, nas vozes em árabe. Pensou no medo, na fuga, na espera. Pensou também na sensação estranha de ser vista, ouvida, respeitada. Percebeu que não era o dinheiro, nem o perigo, nem a promessa de algo maior que a atraíam. Era a possibilidade de não voltar a se esconder. Na manhã seguinte, ligou para ele. Disse que aceitaria. Não porque queria poder, status ou dinheiro. Mas porque queria continuar fazendo a diferença. Porque, depois de tudo, não saberia conviver com a ideia de fechar os olhos novamente. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve. Depois, um suspiro aliviado. Ele disse que estava feliz com a decisão. Que fariam tudo com calma. Que aquela nova fase seria construída passo a passo. Ao desligar, ela olhou pela janela e sorriu de leve. Ainda havia medo. Ainda havia incertezas. Mas agora havia também um caminho. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que caminhava em direção a algo que fazia sentido. O que ela ainda não sabia era que aceitar aquela proposta não era apenas um recomeço profissional. Era o início de uma transformação ainda maior, que colocaria à prova tudo o que aprenderá sobre confiança, lealdade e sobre o próprio coração. A mudança não foi imediata nem glamourosa. Não houve anúncio, nem despedidas formais. Apenas um dia ela deixou de empurrar um carrinho de limpeza e passou a sentar-se diante de uma mesa simples, em uma sala discreta, com uma pilha de documentos à frente. O novo trabalho começou silencioso, quase invisível, como tudo que sempre fizera. A diferença era que, agora, alguém prestava atenção no que ela dizia. No início, sentia-se deslocada. O ambiente era outro, as conversas tinham um peso diferente, as decisões pareciam sempre urgentes demais. Ainda assim, aos poucos, foi encontrando seu lugar. Traduzia contratos, analisava comunicações, apontava incoerências que passavam despercebidas por todos os outros. Cada pequena contribuição era validada. Cada observação era considerada. Aquilo mexia com algo profundo dentro dela. Ele a tratava com respeito constante, mas mantinha certa distância. Havia cuidado ali, quase proteção, mas também um limite claro. Talvez por tudo que tinham vivido,
talvez por entender que misturar sentimentos e perigo era uma combinação arriscada demais. Ela compreendia. Ou pelo menos achava que compreendia. Com o passar das semanas, começaram a dividir mais do que trabalho. Conversas curtas no fim do dia, comentários sobre notícias, observações banais que não tinham relação direta com investigações ou riscos. Pequenos momentos de normalidade que pareciam preciosos demais depois de tudo que haviam enfrentado. Ela percebeu que aguardava esses instantes com uma expectativa que tentava negar. Certa noite, ao revisar um relatório, encontrou-se rindo sozinha de uma lembrança antiga, algo simples, da época em que sua maior preocupação era cumprir o turno sem atrasos. A risada morreu rápido, substituída por uma percepção incômoda. Ela estava mudando. Não apenas de função, mas de identidade. E isso, embora libertador, também era assustador. Ele também parecia diferente. Menos fechado, menos automático. Às vezes, parava no meio de uma explicação e a observava como se estivesse tentando entender algo além do que estava sendo dito. Em outras ocasiões, desviava o olhar rápido demais, como se percebesse pensamentos que não queria alimentar. Foi em uma sexta-feira à noite que a tensão entre eles se tornou impossível de ignorar. O escritório estava quase vazio. O trabalho do dia tinha sido pesado, emocionalmente exaustivo. Ela fechou a pasta com cuidado, preparando-se para ir embora, quando ele pediu que esperasse um pouco. Sentaram-se frente a frente, separados apenas pela mesa simples. Ele falou sobre o quanto tudo aquilo tinha mudado sua vida, sobre como nunca mais conseguiria ignorar os detalhes pequenos, as pessoas que passam despercebidas. Disse que ela tinha sido o ponto de ruptura. O momento em que percebeu que estava cercado por barulho, mas cego para o essencial. Ela ouviu em silêncio, sentindo o coração acelerar. Havia algo no tom dele que não era profissional. Era vulnerável. Quando ele parou de falar, o silêncio se alongou, pesado, carregado de coisas não ditas. Por um instante, pareceu que ele diria algo mais. Algo definitivo. Mas não disse. Levantou-se, agradeceu pelo trabalho do dia e desejou uma boa noite. Ela saiu do prédio com a sensação estranha de ter atravessado mais uma fronteira invisível. Não havia acontecido nada. E, ainda assim, tudo tinha mudado. Enquanto caminhava pela rua iluminada, percebeu que o maior risco que enfrentava agora não vinha de homens perigosos ou ameaças veladas. Vinha do fato de que, depois de tanto tempo sobrevivendo no silêncio, estava começando a sentir algo que não sabia como controlar. E isso, ela sabia, poderia ser ainda mais perigoso do que qualquer conspiração. O tempo passou de forma quase imperceptível, como se os dias se encaixassem uns nos outros sem bordas claras. O perigo imediato tinha ficado para trás, mas a lembrança dele permanecia, discreta, como uma sombra que só aparecia em certos ângulos. Ela seguia trabalhando, concentrada, tentando manter a mente ocupada, como se isso pudesse impedir pensamentos que insistiam em voltar sempre ao mesmo ponto. Ele também parecia lutar contra algo interno. Tornará-se mais cuidadoso nas palavras, mais atento aos silêncios. Às vezes, interrompia uma frase no meio, mudava de assunto, como se estivesse evitando terrenos que já não sabia atravessar com segurança. Não era frieza. Era contenção. E ela sentia isso em cada interação. Numa tarde chuvosa, receberam juntos a confirmação oficial de que o núcleo principal do esquema havia sido desmantelado. Processos abertos, prisões decretadas, investigações avançando. Era o encerramento formal de algo que tinha começado de forma banal demais para parecer real. Quando a notícia chegou, ela não comemorou. Apenas respirou fundo, como quem finalmente larga um peso que carregava há tempo demais. Ele agradeceu mais uma vez. Não como antes, não com urgência ou culpa, mas com uma serenidade nova. Disse que nada daquilo teria sido possível sem ela. Que aquela história, por mais improvável que parecesse, tinha mudado tudo. Ela assentiu, sem saber como responder. Havia aprendido que certas coisas não precisam ser ditas em voz alta para serem verdade. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se na cama e deixou o cansaço vencer. Não o cansaço físico, mas o emocional. Chorou em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu que podia baixar a guarda. Que talvez estivesse segura de verdade. Os meses seguintes trouxeram uma nova normalidade. Mais estável, mais previsível. Ela ganhou responsabilidades maiores, começou a ser apresentada como parte da equipe, não mais como alguém temporária. As pessoas ouviam o que ela dizia. Consideravam. Aquilo ainda a surpreendia, mas já não a assustava.
A relação entre eles também mudou, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear exatamente como. Não havia declarações, nem gestos grandiosos. Apenas presença. Conversas longas depois do expediente, risadas discretas, uma confiança construída sem pressa. Um cuidado mútuo que não precisava de definição. Até o dia em que ela descobriu algo que mudaria tudo mais uma vez. Atrasará alguns dias. No início, ignorou. O corpo ainda se recuperava de meses de tensão. Mas, quando o atraso se estendeu, a inquietação cresceu. Comprou o teste em uma farmácia distante, como se isso pudesse tornar o momento menos real. Fez sozinha, no silêncio do banheiro, com as mãos tremendo. O resultado apareceu rápido demais. Ela sentou-se no chão, encostada na parede fria, tentando entender o que aquilo significava. Grávida. A palavra ecoava na mente, pesada, irreversível. Pensou no passado, em um relacionamento que tinha terminado antes de tudo acontecer, em escolhas que agora voltavam com consequências que não podiam ser adiadas. Passou dias carregando o segredo sozinha. No trabalho, mantinha a postura firme, profissional. Ninguém percebia. Mas por dentro, tudo girava em torno daquela nova realidade. Sabia que precisava contar. Sabia também que isso mudaria tudo, de formas que ainda não conseguia prever. Quando finalmente criou coragem, chamou-o para conversar. Escolheu um momento calmo, sem pressa, sem interrupções. A voz saiu baixa, controlada, mas o coração parecia querer escapar do peito. Contou a verdade. Não suavizou. Não pediu nada. Apenas contou. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já tinha vivido. Ele não se levantou, não se afastou. Ficou ali, absorvendo cada palavra, cada implicação. Quando finalmente falou, não havia choque em sua voz. Havia cuidado. Perguntou se ela estava bem, se precisava de algo. Perguntas simples, humanas. Nenhuma acusação. Nenhuma retirada. Ela tentou explicar que não esperava nada dele, que assumiria sozinha, que aquilo não era responsabilidade dele. As palavras saíram rápidas, defensivas, como se já esperasse rejeição. Ele a interrompeu com um gesto calmo. Disse que ela não precisava enfrentar nada sozinha. Que escolhas difíceis não diminuíam quem ela era. Pelo contrário. Naquele momento, ela percebeu algo essencial. Não era o dinheiro, nem a segurança, nem o status que tinham mudado sua vida. Era o fato de, finalmente, estar sendo vista por inteiro. Com passado, com falhas, com medo e com coragem. Ela saiu daquela conversa sabendo que o futuro ainda era incerto. Mas também sabendo que, independentemente do que viesse, não estaria mais sozinha. A faxineira invisível tinha ficado para trás há muito tempo. No lugar dela, havia uma mulher que enfrentará o medo, escolher agir e agora encarava a vida como ela era. Complexa. Imperfeita. E profundamente real. Os dias seguintes foram de um silêncio diferente. Não pesado, não tenso, mas carregado de ajustes internos. Nada tinha sido decidido formalmente, nenhuma promessa fora feita em voz alta, mas algo havia se estabelecido entre eles. Uma espécie de pacto silencioso de respeito, cuidado e presença. Ela continuou trabalhando, agora com uma atenção redobrada ao próprio corpo, aos sinais sutis que antes ignorava. Cada pequeno desconforto era um lembrete de que algo novo crescia dentro dela. Ele passou a observá-la com mais cuidado, sem invadir, sem pressionar. Perguntava como ela estava, se precisava de algo, se estava se alimentando bem. Gestos simples, quase discretos demais para quem não estivesse atento. Ela percebia tudo. E, pela primeira vez, não se sentia constrangida por ser cuidada. Quando contou à mãe, a reação foi um misto de susto e emoção. Houve lágrimas, perguntas, silêncios longos. Mas também houve abraço, aceitação e uma força silenciosa que sempre estivera ali. A mãe não precisava entender todos os detalhes para saber que a filha tinha atravessado algo grande demais para voltar a ser a mesma. Disse apenas que estaria ao lado dela, como sempre estivera. O trabalho continuou avançando. A empresa passava por mudanças internas, novas parcerias surgiam, antigos contratos eram revistos com mais rigor. Ela agora participava das decisões, não apenas como tradutora ou analista, mas como alguém cuja visão era respeitada. Ainda havia quem a olhasse com curiosidade, tentando entender de onde ela tinha surgido. Ela já não se importava. Não precisava provar nada a ninguém. Em uma tarde tranquila, ele a chamou para conversar. Não no escritório, não em um ambiente formal. Caminharam juntos por um parque discreto,
longe de olhares atentos. Ele falou sobre o futuro da empresa, sobre planos de expansão, sobre a necessidade de alguém ao lado dele que enxergasse além dos números. Falou também sobre ela. Sobre a admiração que sentia. Sobre como tudo tinha mudado desde aquele dia no hotel. Ela ouviu sem interromper. Quando falou, foi com honestidade crua. Disse que não sabia exatamente o que o futuro reservava. Que estava assustada, sim. Que carregava dúvidas, inseguranças, responsabilidades novas. Mas também disse que não queria mais fugir do que sentia, nem do que era. Ele não prometeu facilidades. Não falou em finais perfeitos. Apenas disse que queria estar ali. Presente. De verdade. Para ela, para a criança, para o que viesse. Aquilo bastou. Meses depois, a barriga já denunciava o que antes era segredo. No escritório, ninguém comentou abertamente, mas os olhares agora vinham acompanhados de respeito. Não havia escândalo, nem cochichos. Apenas a aceitação de que a vida real não segue roteiro simples. Ela continuou ativa até onde pôde. Quando precisou diminuir o ritmo, o fez sem culpa. Pela primeira vez, não sentia que precisava se justificar por existir. Estava exatamente onde precisava estar. Na última noite antes de se afastar temporariamente do trabalho, ficou sozinha no apartamento, sentada perto da janela, observando a cidade iluminada. Pensou no hotel, no corredor silencioso, na conversa em árabe que mudará tudo. Pensou na mulher que fora naquele dia. Invisível, cansada, com medo de incomodar. Sorriu. Aquela mulher tinha tido coragem uma única vez. E essa única vez tinha sido suficiente para reescrever uma vida inteira. Ela apoiou a mão sobre a barriga e respirou fundo. O futuro ainda era incerto. Mas agora, pela primeira vez, isso não a assustava. O nascimento aconteceu em uma madrugada silenciosa, daquelas em que a cidade parece suspensa entre um dia e outro. Não houve correria cinematográfica, nem desespero exagerado. Houve dor, sim, houve medo, mas também houve uma calma estranha, quase solene, como se tudo estivesse finalmente no lugar certo. Ela segurou a mão dele com força, sentindo-se vulnerável como nunca antes, e ao mesmo tempo mais inteira do que jamais fora. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, algo dentro dela se reorganizou. Não foi apenas emoção. Foi clareza. A sensação de que, apesar de tudo que tinha vivido, aquele era o começo mais verdadeiro de todos. Ele estava ali, atento, presente, com os olhos marejados de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Não havia dúvidas, nem reservas. Apenas compromisso. Os dias seguintes foram um misto de cansaço absoluto e descobertas silenciosas. Madrugadas em claro, pequenos gestos, aprendizados improvisados. Ela observava aquele homem, acostumado a decisões complexas e ambientes de poder, aprender a trocar fraldas, a segurar o bebê com cuidado exagerado, a sorrir diante de coisas simples. Aquilo a tocava mais do que qualquer declaração grandiosa. Com o tempo, a rotina foi se ajustando. Ela se afastou do trabalho por alguns meses, focando apenas no que realmente importava. A empresa seguiu funcionando, sólida, com processos mais éticos, mais atentos. Ele mantinha tudo sob controle, mas fazia questão de envolvê-la sempre que podia, mesmo à distância. Não como obrigação, mas como reconhecimento de quem ela era naquele novo capítulo. Quando voltou, não voltou como antes. Não pediu espaço. Ele já existia. Passou a ocupar uma posição estratégica, participando de decisões importantes, sendo apresentada como parte fundamental da estrutura. Não havia mais segredos, nem zonas cinzentas. Tudo que fora construído depois do escândalo carregava a marca da transparência que ela ajudara a instaurar. O filho cresceu cercado de cuidado, sem promessas vazias ou histórias inventadas. Eles escolheram a verdade simples, explicada no tempo certo, sem romantizar nem esconder. Ele nunca tentou substituir alguém que não estava ali, mas escolheu estar presente, constante. E isso, para ela, significava tudo. Anos depois, em uma tarde comum, ela passou em frente ao antigo hotel onde tudo começara. O prédio já não funcionava mais como antes. Havia mudado de nome, de gestão, de propósito. Parou por alguns segundos na calçada, observando as janelas, lembrando do corredor, da sala de reuniões, das vozes que mudaram o rumo da sua vida. Segurou a mão do filho e sorriu. Não sentia nostalgia. Sentia gratidão. Pela coragem que teve quando ainda não sabia que tinha. Pela escolha difícil. Pela vida que construiu depois disso. Nada tinha sido fácil, nem perfeito.
Mas tinha sido real. Construído passo a passo, com consciência, com responsabilidade, com verdade. Enquanto caminhava de volta para casa, pensou em quantas pessoas continuam invisíveis todos os dias, ouvindo coisas que ninguém mais escuta, sentindo que suas vozes não importam. Pensou em como uma única decisão pode quebrar esse ciclo. Não para todos, mas para alguém. Às vezes, isso já é suficiente. Ela nunca deixou de ser quem era. Apenas deixou de se esconder. E se alguém lhe perguntasse hoje qual foi o momento mais importante da sua vida, ela não falaria do nascimento do filho, nem da carreira, nem do amor que encontrou depois do caos. Falaria daquele dia simples, em que empurrava um carrinho de limpeza por um corredor silencioso e decidiu não fingir que não tinha ouvido. Porque foi ali que tudo começou. 3 anos se passaram quase sem que ela percebesse. A vida, agora, tinha outro ritmo. Não mais guiado pelo medo ou pela urgência, mas por escolhas conscientes, construídas dia após dia. Ela acordava cedo, preparava o café enquanto o filho ainda dormia, observava a cidade acordar pela janela e sentia algo que nunca tinha sentido antes: pertencimento. No trabalho, já não havia olhares de dúvida. As pessoas a escutavam. Consideravam suas análises, suas intuições, sua forma cuidadosa de enxergar o que muitos ainda ignoravam. Não era apenas respeito profissional. Era reconhecimento. Ela tinha ajudado a transformar não só uma empresa, mas a maneira como decisões eram tomadas. Transparência deixou de ser discurso e passou a ser prática. Ele continuava ao seu lado, não como um salvador, nem como alguém que devia algo, mas como parceiro. Em silêncio, em presença, em escolhas difíceis compartilhadas. Não precisavam provar nada a ninguém. Tinham aprendido que o que sustenta uma relação não são promessas grandiosas, mas constância. O filho crescia curioso, atento, fazendo perguntas demais para a idade. Às vezes, ela se pegava observando aquele menino e pensando em como o destino é feito de pequenos desvios. Se não tivesse aprendido aquele idioma. Se não estivesse naquele turno. Se tivesse fingido não ouvir. A vida dele, a dela, a deles, nada daquilo existiria. Em uma tarde comum, voltando para casa, passou novamente em frente ao prédio onde tudo começou. O antigo hotel já não era mais hotel. O luxo tinha dado lugar a algo funcional, sem brilho. Ela parou por um instante, como quem observa um retrato antigo. Não sentia saudade. Sentia entendimento. Ali, naquele corredor silencioso, ela era invisível. Hoje, não precisava mais ser vista para saber quem era. Seguiu andando, segurando firme a mão do filho, com a certeza tranquila de quem fez a coisa certa quando mais importava. Não por recompensa. Não por coragem extraordinária. Mas porque, naquele momento, escolheu não se calar. E talvez seja isso que realmente muda destinos. Não grandes gestos heróicos. Mas a decisão simples de usar a própria voz quando todos esperam silêncio. Agora me conta uma coisa. Você já viveu um momento em que uma escolha aparentemente pequena mudou tudo? Você teria tido a mesma coragem que ela teve naquele corredor? Conta pra gente nos comentários. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por ficar até o fim.